Isso que o senhor está dizendo é os pares de Cooper? Os pares de Cooper, isso. Agora, são sempre um lado do outro, né? depende do que seja o lado. Depende se o lado é o quê? O lado é 1 angstrom ou o lado é 1000 angstroms. 1000 angstrom numa amostra finita é uma coisa muito pequena. São 10 a menos 7 metros. É que assim, eu lanço um foto que eu já vi e fica sempre... Mas é uma fotografia ampliada, né? A correlação entre elétrons do par de Cooper, ela chega a ser você pode ter supercondutores em que a distância pode ser da faixa de 1000 angstrom. Se você quer falar que 1000 angstrom é muita coisa para... Claro, 1000 angstrom são 10 a menos 7 metros. O comprimento de onda de campo do elétron é 10 a menos 13 metros, você tem 6 ordens de grandeza. É muita coisa. Quase do lado da Lua. Exatamente, quase do outro lado da Lua, exatamente. São 300 mil quilômetros, né? Então, são 10 a 5, né? Então, a gente formou esses pares condensados. E aí, quem é que está atraindo? Se um elétron se juntou com o outro para formar um par, então pode ser que tenha um escalar entrando no jogo. O escalar, a tendência do escalar é ligar, mesmo que as cargas tenham o mesmo sinal. Então, um setor escalar no eletromagnetismo, ele pode começar a criar uma interação eletromagnética atrativa. Agora, a pergunta é, será que no supercondutor é o setor de spin zero do fóton? Porque no elétron, na supercondutividade, os elétrons não são relativísticos. As velocidades são na faixa de C sobre 150. Então, C sobre 150 dá um fator gama muito pequeno. Né? V2 sobre C2 é 10 a menos 4. Então, o efeito não é tão relativístico assim. Então, pode ser que tenha um outro tipo de campo escalar que faz com que elétron atraia elétron e compense a repulsão eletromagnética. Que campo escalar pode ser esse? Podem ser, por exemplo, fônons. Que a rede, os elétrons quando passeiam, eles interagem com a rede. A rede, ela vibra, ela tem modos vibracionais. Os quanta de vibração da rede são os fônons. E esses fônons se acoplam com os elétrons. Então, são esses fônons que podem fazer com que os elétrons se atraiam e o fóton faz com que eles se repilam. E aí, no final do dia, eles acabam se atraindo, certo? Então, um pouco está em jogo isso. Bom, vamos ver essa tarefa para vocês pensarem. Então. Agora isso que o senhor falou, isso aí é efeito Casimir? Não, isso é interação de elétrons com fônons. Isso é efeito interação eletromagnética. Não tem flutuação do vácuo. O efeito Casimir é flutuação do vácuo. É uma coisa mais quântica, você precisa de muito mais energia para poder ter acesso. Tá? Num supercondutor você não consegue ter acesso dessa forma. Então, vou colocar o seguinte: suponhamos que esse potencial aqui, então como a gente vê, o potencial A, ele gera o campo E e gera o campo B. Então, a onda eletromagnética, ela tem meio. Então, é o seguinte, suponhamos que eu pego agora, estou mudando a notação aqui, né? Agora, o A e o B aqui são os dois campos. Vamos fazer o seguinte, em vez de chamar de A e B, vamos chamar de X e Y. Tem dois campos vetoriais. X e Y. Estou dizendo agora. Para não confundir com A, do eletromagnetismo, B, do campo magnético, vamos chamar de X e Y. Então, eu posso construir, esse campo aqui eu posso tirar rotacional, esse campo aqui eu posso tirar rotacional, posso tirar divergência. Então, por exemplo, no caso do campo do φ, eu sou obrigado a tirar gradiente de φ. Então, o gradiente de φ, ele gera um vetor. Então, ele vai ter necessariamente um vetor. Então, eu escrevo, né? Agora, aqui eu posso pegar o rotacional de x, posso pegar a divergência de x também. Posso pegar a mesma coisa para isso, posso pegar o rotacional de y e posso pegar a divergência de y também. Vale para x, vale para y. Além disso, eu posso ter dependências temporais, como eu tenho dA dt. Então a questão, posso pensar o seguinte: a partir desses dois vetores, eu posso construir outras categorias. Eu posso construir grandezas vetoriais ou grandezas escalares, a partir do x e do y. Por exemplo, vamos supor que eu faça essa coisa. Por que vamos tentar ver se a gente entende por que a gente faz isso. Suponho que eu construa um E pequeno, para não ficar confundido com um E grande do eletromagnetismo. Suponhamos que eu pegue esse E. Esse E pequeno aqui, vamos ver se eu pego um E pequeno. E que eu vou fazer exatamente como a gente pensa no caso do eletromagnetismo. Eu vou pegar uma derivada temporal, por exemplo, que isso aqui seja uma derivada temporal do x. Vou pegar isso aqui. E, vamos dizer, vamos deixar assim. E os dois
pegar, eu poderia agora construir um objeto aqui. Quisesse construir um objeto desse tipo aqui. Vamos pensar uma coisa desse tipo assim. Poderia, claro, aqui nada me impede também eu colocar, por exemplo, um rotacional de Y. Então, poderia construir, a partir desses dois vetores, eu posso construir uma grandeza escalar, pode ser essa aqui, posso construir uma grandeza vetorial em função desses potenciais, tá bom? E aí eu poderia pensar o seguinte, suponhamos que eu construa uma família, vamos ver se isso aqui pode ser interessante, uma família de dois campos agora, onde eu tenho um campo E vetorial e um campo B escalar. E aí, claro, para o vetor eu preciso tirar a divergência dele, então eu preciso dessa equação tipo máximo e preciso dessa equação aqui também tipo máximo. Então, no vetor eu posso tirar a divergência rotacional. No vetor eu tiro o gradiente. Então eu teria que escrever. Se eu construir aqui, vamos tentar, na próxima aula eu vou elucidar melhor essa discussão aqui. Mas eu quero construir uma família, posso construir a partir desses campos, uma família de campo elétrico e D. Eu posso construir um campo elétrico, vamos dizer, um objeto tipo elétrico, escala vetorial, mas um objeto de natureza, que é tipo magnético, mas que é um escalar. Então eu posso construir um campo escalar e um campo vetorial a partir dos dois potenciais vetoriais. Essa que é a colocação que eu quero colocar para vocês. Isso eu quero colocar para vocês, tá? Bom, e aí eu posso perguntar, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? E o que eu posso fazer aqui? Então, vamos pensar o seguinte, essa divergência desse campo aqui, esse campo aqui está ligado, tem a divergência desse objeto aqui é zero. A divergência do rotacional é zero. Mas aqui aparece uma divergência de x. Então, eu poderia pensar aqui o seguinte, eu poderia... Então, vou fazer aqui o seguinte, desculpa, vou botar aqui divergência de x. Vou colocar isso aqui. Mas a divergência de x, DDT da divergência de x, no fundo é o DDT do B. Então eu teria um tipo, lei de Faraday, lei disso aqui. A divergência desse campo, da divergência do rotacional, que é zero. Fica a divergência de x. Mas a divergência de x é B, então fica menos dBdt. Então a divergência de E é menos dBdt. Então o campo B, a dependência temporal dele, começa a ser fonte da divergência do campo elétrico. Esse campo aqui, rotacional, no caso estático, isso aqui é zero, né? Então vamos pensar aqui que eu poderia ter o rotacional, então eu pegaria o rotacional do campo e pegaria isso aqui, não é zero. Então eu digo, se isso aqui no caso estático não é zero, eu posso imaginar que isso aqui seja, sei lá, uma corrente. Isso aí sobrevive no caso estático. E aí agora o gradiente de B. Esse campo aqui tem gradiente. Então, esse campo aqui, eu devo ter alguma coisa aqui. Se eu tenho uma corrente de matéria aqui, eu devo ter que ter alguma outra fonte de matéria para poder ter um princípio de conservação. Da mesma forma que eu tenho conservação da carga como a corrente, uma lei de continuidade, eu deveria ter que ter uma lei de continuidade, porque senão eu teria matéria aqui, esse campo se relaciona com esse, e esse aqui fica sem matéria. Então eu boto aqui uma outra fonte, que é um vetor. E agora a pergunta é, se esse campo, a parte temporal dele gera esse, eu esperaria que talvez esse campo também gerasse esse. Então seria razoável se eu colocasse aqui, sei lá, uma constante que eu não sei o que é, e aqui um dEdt. Então, por essas bases assim, muito heurísticas, vocês podem tentar outras possibilidades. Eu estou vendo essa. Por bases bastante heurísticas, eu posso construir esse sistema aqui. Um sistema de dois campos, onde tem um campo vetorial e um campo escalar. Esses campos aqui se propagam, ou têm origem nessas correntes. Não tem carga aqui, vocês estão vendo que não tem carga. E isso aí, tá, mais ou menos faz sentido, porque eu agora tenho
a superfície. O que eu tenho agora é a superfície. Então não tem nenhuma grandeza escalar. A carga é uma grandeza que no referencial de repouso, ela está parada na escalar. Eu não consigo, a corda, né? Ela vai estar sempre gerando uma superfície. Então é razoável que eu não tenha uma componente escalar de carga. Tem duas correntes gerando campo. Tem um campo que é construído à base de corrente. E aí daqui, claro, eu posso ver se eu consigo construir, tirando divergência disso aqui e tirando DDT disso aqui, eu posso construir um princípio de observação. Essa última seria como se fosse a continuidade. Isso. Seria como se fosse uma corrente de deslocamento e aqui uma outra corrente que gera gradiente desse campo. Então, estou colocando esse sistema para vocês. Então, vamos trabalhar em cima desse sistema na próxima aula, ver que eletromagnetismo, isso aqui na verdade, na nossa lista aí, seria esse eletromagnetismo que está aqui, chamado eletromagnetismo de Calbi-Ramon. É o que vai descrever o que o Dora estava falando, fotoestalar. Então, dessa forma, nós vamos ver que tem um escalar aparecendo. Por que o escalar vai aparecer? Eu tenho dois vetores, x e y. Mas no fim do dia, isso aí está descrevendo um objeto escalar. O caráter vetorial desaparece. A física, a dinâmica dessas equações, ela converte vetores em escalares. Como é que eu posso converter? Como é que eu posso dizer que eu tenho vetores se na verdade eu tenho escalares? Todo mundo sabe que se um vetor ele é um gradiente de um escalar, na verdade esse vetor tem rotacional nulo. Então, se ele tem rotacional nulo, ele não tem parte transversa. Então, um vetor que tem rotacional nulo, necessariamente ele é longitudinal. Ele não tem parte transversa. Né? O rotacional é que faz ele ter uma parte transversa. Então, ele tem 2 graus de liberdade ortogonais à direção de propagação. Mas se ele tem rotacional nulo, significa, se eu fizer a transformada de Fourier disso, isso aqui é K vetor V. Então, esse vetor, ele se propaga sempre em direção do próprio movimento. Então, o rotacional nulo significa que o vetor está indo na direção do movimento. E a divergência nula significa que o campo se propaga ortogonalmente à direção. Se o campo tem se a propagação é na direção K e o campo tem divergência nula, ele é ortogonal à direção de propagação. É o que acontece com as equações de Maxwell. Divergência de E é igual a zero. Então, é ortogonal a K. Nesse caso aqui, o que pode acontecer para o campo é ele ser longitudinal. Ou seja, essa radiação ela pode estar se propagando na direção do próprio movimento. Quer dizer, o campo E ou o campo B, ele está direcionado com a onda na direção que ela se propaga. Vamos discutir essa questão. No fundo, o senhor está discutindo uma terceira polarização do fóton. Não seria nem uma terceira polarização do fóton, seria um fóton escalar. O fóton ele não tem espírito. Ele é uma partícula, ele não tem polarização. É uma partícula sem orientação. O que é isso? Que física é essa? Certamente não é a física de Maxwell. Estou colocando para vocês. Isso aí deve estar ligado a alguma coisa que descreva a interação entre objetos estendidos. É uma outra física, mas que tem um protótipo tipo Maxwell. É isso que eu estou querendo colocar. Então, na próxima aula, nós vamos discutir isso aí um pouquinho melhor, tá bom? Então, eu deixei essas tarefinhas para vocês possam ir trabalhando nisso. Na próxima, sábado não é aula nova. Quem quiser vir à aula de sábado, que eu vou fazer não. Quem aqui já estudou relatividade especial no formalismo do espaço de Minkowski? Quem conhece bem o formalismo de Minkowski? Então não precisa realmente ter. Nessa próxima aula eu vou explicar como é que a gente constrói o espaço de Minkowski, a construção do espaço de Minkowski, vamos tirar do espaço de Minkowski o grupo de Lorentz, para quem não conhece, e aí nós vamos ver por que o grupo de Lorentz ele gera para nós essas representações que nós chamamos de tensores. Vai ser no sábado às 11 horas, aqui, às 11 da manhã. Você vai falar de teoria do grupo? Tá? Vou falar do espaço de Minkowski e do grupo de Lorentz associado, a gente ver se faz uma discussão que ganha tempo aqui, porque aí eu quero ver se na aula eu já supro essa dificuldade que às vezes o estudante tem com o espaço de Minkowski, tá bom? Só te falar uma coisa, eu não tenho ideia por que o fato de ser uma superfície vai ter 2 vetores. O fato de ser superfície, vamos colocar assim, a superfície é associada a 2 vetores. Então, se na essência você tem 2 potenciais de natureza diferencial, você espera que esses campos estejam na onda que você está. E aí, uma equação de onda, ela varia, ela mediana de um vetor,
da lambda no outro vetor. Então você não deve propagação de uma superfície. só uma superfície. Tá, e por que isso me impede de ter uma coisa escalar? Eu não poderia ter também? Aí, se você for olhar a relatividade, Não. você vê que você pode ter o seguinte, um vetor com escalar e um vetor com escalar. Mas isso vai dar uma física completamente diferente de você ter dois vetores. Então a pergunta é se não é que seja a única possibilidade, mas a questão que eu faço é dois vetores sozinhos podem construir uma estrutura relativamente longa. A resposta é sim, podem. Se podem, vamos ver que física a gente pode tirar de dois vetores. Diferencial específico. Não, exatamente. Você pega um referencial e faz uma transformação que você continua com dois vetores. Então gera escalar. Isso é possível, tá certo? Agora, se você coloca um vetor puxa um escalar, o outro vetor puxa o outro escalar, isso é possível também, mas aí você pode, no fundo, você estaria fazendo como se fosse um eletromagnetismo com dois nomes. Podem os dois vetores